Aleluia, glória a Deus, amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação. Acabamos de ouvir este lindo louvor. Nossa irmã Tayane Guiar cantou Deus na Direção. Nesta noite, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica. Como sempre, nosso costume, irmãos, e você que está nos ouvindo pela primeira vez, sempre que começamos aqui o ensino bíblico, nós lemos a palavra de Deus. Quero te convidar, você que está no seu lar, aonde você estiver, abra a sua Bíblia juntamente comigo. Você que aí tem uma Bíblia em forma de livro, né? Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. E você que não tem uma Bíblia em forma de livros, seja digital, abra também aí no seu celular ou no seu computador a palavra do nosso Deus, que está no livro do sábio Salomão, livro de Provérbios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 6 até o versículo de número 9. Vamos realizar uma leitura para nossa meditação na palavra de Deus nesta noite. A palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 2, versículo 6 a versículo 9, nos diz assim: Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Abra ainda a sua Bíblia juntamente comigo, folheie a sua Bíblia e encontre o livro de João, quarto evangelho, no Novo Testamento, capítulo de número 16. Livro de João, no capítulo de número 16 e no versículo de número 13. A palavra do nosso Deus que nos traz aqui nesta noite, ela diz o seguinte, João 16 e 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vós o que está por vir. Meu amado irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, senhores e senhoras que estão nos ouvindo nesta noite, fizemos uma leitura bíblica no livro de Provérbios e também no livro de João nesta noite. Eu creio que você observou atentamente a leitura da palavra de Deus. Nós lemos aqui e nessa leitura falou sobre o Espírito da verdade, e falou também sobre caminho. Então nós queremos falar de um assunto na minha e na sua vida importante, na vida do cristão. Eu vou falar nesta noite sobre orientação cristã. Sempre nós colocamos esse tema de cristão ou cristã porque nós falamos para os cristãos. Sei que muitas vezes as pessoas, não se dizem que são cristãos, mas acreditam em Deus e podem se tornar um cristológico. É por isso que nós trazemos aqui a nossa programação voltada para todo o público, mas diretamente ao cristão, a sua vida perante Deus. Portanto, quero aqui trazer este assunto em pauta nesta noite e discorrer da palavra do Senhor. Esta palavra orientação, ela é uma ação, um efeito de orientar, de determinar, ou de mostrar a direção, o caminho a seguir, reunião dos preceitos que devem ser cumpridos, direção que impulsiona alguém, posição a ser tomada como educativa, vocacional, profissional e espiritual, o que guia a ação de alguém. Já parou para pensar nesse significado desta palavra? Você observou bem o que significa orientação para uma pessoa? Eu quero falar desta orientação a qual eu coloquei o seu significado aqui para os cristãos, para aqueles que seguem a Cristo, aqueles que
aceitam a palavra de Deus e vê ela como um alento na sua vida espiritual e que influencia na sua vida material e no seu dia a dia e no seu viver diário enquanto estivermos aqui na face da terra. Por isso nós realizamos essa leitura bíblica no livro de Provérbios e no livro de João, que eu sempre costumo fazer 2 leituras para fazer uma análise. Quando a pessoa observa a leitura, ele dizer, lá no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, ou na Bíblia em si, está confirmado esta palavra. Isto é uma confirmação na palavra de Deus, porque muitas vezes lemos num só lugar, você fica com dúvida. E nós confirmamos essa palavra em uma outra leitura na palavra do Senhor. Portanto, esta orientação cristã, esse efeito de orientar, nós vamos aqui falar diretamente na vida daqueles que seguem a Cristo, daqueles que estão na presença de Deus, daqueles que se tornam filho por adoção de Jesus Cristo. E esta palavra de Deus que nós lemos aqui nesta noite, ela nos mostra sobre o Espírito Santo de Deus. Nós observamos que Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou ao 3º dia, e ele apareceu aos seus discípulos, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo do Senhor. Portanto, nós vamos falar diante desta palavra de orientação através deste que nos consola, desse que faz morada na minha e na sua vida a partir do momento em que aceitamos a caminhar com Cristo, aceitamos ser filho adotivo de Deus através de Jesus. E quando estamos nesta caminhada cristã, muitas e muitas vezes, não são poucas as vezes, meus irmãos, que nós necessitamos de orientação. Aí você pode se pegar se perguntando, mas essa orientação vem do homem ou vem de Deus? Nós aqui vamos falar de uma orientação através desse Espírito que mora na sua vida, e ela é espiritual, mas que também Deus pode usar o homem, como usou os profetas no Antigo Testamento, para orientar o seu povo em que caminho a seguir e como tomar as suas decisões para que no futuro não pudesse ter consequências negativas em suas vidas. Está elencado estas palavras de uma outra forma, da forma escrita biblicamente no Antigo Testamento com nossos irmãos de Israel, com todos aqueles que seguiam a Jesus. Quando você faz uma leitura bíblica, você que gosta de ler a palavra de Deus, você se recorda de várias leituras que Deus orientava o seu povo onde seguir, para onde ir e como tomar uma decisão. Na nossa vida como cristão, nos dias atuais, não é diferente. Essa tomada de decisão, essa orientação, essa direção, esse caminho na nossa vida, nós temos que buscar em primeiro lugar a orientação do Espírito Santo de Deus, a orientação de Deus para a nossa vida. Quando nós nos relatamos a palavra Espírito Santo, nós queremos aqui dizer que é o próprio Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas em uma. Portanto, nós observamos que a orientação vem do próprio Deus para nós. E o Espírito Santo é aquele que nos alerta, é que nos mostra por onde devemos andar. Aqui no livro de Salmos, no verso 5 do Salmo 25, nos diz a palavra assim, Salmo de número 25 e verso 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esta palavra, para mim e para você, muitas vezes pode até soar de uma forma diferente,
Mas quando você busca a compreensão desta palavra, você observa que o servo de Deus, Davi, segundo o coração do Senhor, ele dizia ao próprio Deus para ensinar a ele como ele devia andar, como ele devia se proceder, porque a única esperança que ele tinha era Deus. A única esperança, essa esperança que ia realmente mostrar o caminho verdadeiro para ele, e onde ele devia ir, e onde ele não poderia ir, e como ele deveria se proceder, era o próprio Deus. Davi, segundo o coração de Deus, ele sempre falava com Deus antes de tomar qualquer decisão. Davi sempre, mesmo antes de sair para a guerra, que ele era um rei guerreiro, ele tomava orientação do seu Deus. Ele falava com seu Deus e Deus o orientava, porque ele ia para uma batalha. Irmãos, você que está nos ouvindo nesta noite, nós vivemos no mundo atual e há muito tempo já uma batalha. Faça uma correlação do que passou Davi naquela época como um príncipe, um rei, um homem de Deus, um líder, enfim, aquele homem que precisava conduzir aquela nação, ele sempre se orientava por Deus. Sim, tinha aqueles que estavam com ele, os conselheiros, pessoas idosas, idôneas, que a qual ele, quando ia falar com eles, ele exatamente naquelas pessoas a qual a confiança dele nas palavras desses conselheiros ia ser de conformidade com o que Deus falava através deles. E hoje tem que ser igual para nós. Nós temos liderança, nós temos líderes no nosso meio. Mas eu digo para você, antes de você tomar qualquer decisão, aonde você está confuso, da forma que você não sabe tomar uma decisão, não sabe a que caminho seguir, não sabe como fazer deste assunto ou deste fato para que você possa tomar da melhor forma possível para a sua vida, procure a sua liderança, a qual você já conhece. Não procure qualquer pessoa. Muita gente está tomando orientação com pessoas que não conhecem a Deus. Está buscando orientação não do próprio Deus. Porque em primeiro lugar na minha e na sua vida, nós devemos ser orientados pelo próprio Deus. Mas Deus usa as pessoas para nos orientar também. E você tem que fazer uma análise dessa orientação. Se ela está sendo de acordo com aquilo que Deus tem colocado para você, conforme a sua palavra, ou não. Por isso que eu digo sempre da importância do cristão buscar, o entendimento, o conhecimento e o discernimento. Se aquilo que a sua liderança, se aquilo que aquelas pessoas estão te orientando, está no caminho certo ou não. Porque eu falo para você que nesta noite que é cristão, nós temos um inimigo da nossa alma. E ele não quer que você vença. Ele não quer que você seja vitorioso. E ele vai procurar meios para desorientar você, não orientar você. Entenda que Jesus é o maior orientador da nossa vida. Aqui na carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, bastante conhecido de todo leitor, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Este versículo nos mostra que a palavra de Deus, para mim e para você que é cristão, é que nos coloca no caminho certo. É que nos coloca aonde precisamos estar, ou precisamos tomar uma decisão, da forma com que nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos vencer
aquela batalha, aquela luta, ou nós vamos ter pontos positivos em nossa vida. Esta palavra que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, tudo que você for fazer, você olhe pela palavra de Deus. Timóteo, esta palavra aí, ela ensina você em que caminho você vai andar. Timóteo, ela repreende você se você estiver errado. Esta palavra corrige você se você estiver tomando decisões erradas também. E ela te instrui em justiça. Olha que interessante na nossa vida. Não é só para Timóteo essa palavra não, irmãos. Esta palavra é atual, é para nós. E aí você vai buscar orientação aonde? Em primeiro lugar, em Deus. Timóteo estava dizendo aqui, aliás, Paulo dizendo a Timóteo, que ele deveria procurar na Escritura Sagrada. E ela divinamente inspirada e proveitosa para realizar em nossa vida o ensino, a repreensão, a correção, a instrução, tudo isso em justiça, para que o homem seja perfeito. Porque isso você diz, e eu sempre digo, não há perfeição no homem, o homem é imperfeito, sim. Mas quando o apóstolo Paulo fala desta forma, a única forma do homem chegar à perfeição e subir para as mansões celestiais e subir com Cristo é através da palavra. Ela nos traz na perfeição. Não há outra forma, não há outro meio. A palavra do nosso Deus também no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos: pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. O realizar de Deus é conforme a vontade dele na minha e na sua vida. Mas se você tomar orientação com pessoas erradas, com pessoas que não têm o mesmo entendimento, não professa a mesma fé sua em Cristo, você pode se dar mal. Nós podemos nos dar mal. E aí, quando acontecem todos os fatos, eu e você podemos dizer: mas eu não deveria nem ter perguntado o que eu deveria fazer naquele assunto para aquela pessoa. Mas aí já é tarde. Não dá mais tempo de voltar. Os fatos já aconteceram. As consequências já vieram. Aí você diz: mas então o que eu tenho que fazer quando eu preciso de uma orientação? Em primeiro lugar, leia a Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Busque em oração a orientação de Deus para o seu problema. Apresente a Ele para Ele te orientar como você deve proceder. E por último, procure a sua liderança, a qual deve ter a sua confiança, conforme na palavra de Deus, irmãos. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, e vocês estão vendo aí, nem toda liderança nós devemos tomar orientação. Muito cuidado, irmãos. Não estou aqui falando de A, de B, de C, não estou citando nomes de nada, de ninguém. Mas, irmão, você tem que ficar naquele lugar onde você vê que o seu líder segue a palavra de Deus assim como ela é. E ensina como Paulo ensinou a Timóteo. Da mesma forma que está escrito em Timóteo 3,16. É desta forma. Ah, irmão, mas eu não vi. Mas você viu que a palavra está sendo desvirtuada? Então não toma orientação com essa pessoa. Tome orientação com pessoas que vai buscar com que você consiga, e que você seja feliz, vitorioso, que você vá e volte e Deus te abençoe. Porque Deus está ouvindo e vendo tudo o que acontece. Mas o inimigo da nossa alma está aí ao derredor, rugindo e bramindo, para que ele possa buscar e tragar uma alma. Então nós temos que ter muito cuidado. Vamos buscar o discernimento. Peça a Deus. Até nesses momentos de orientação, a grande importância para o cristão é se orientar através da palavra de Deus.
Por isso que nós temos que estar sempre lendo a palavra, ouvindo o ensino da palavra, ouvindo Jesus nos ensinar. Jesus ia todo dia ao templo, mas ele ia lá fazer o quê? Bater papo furado? Não! Ele ia ensinar, e o ensino é uma orientação. Ele ia ensinar como as pessoas deveriam se proceder para chegar ao Pai, para ser salvo. Em nossos momentos em que vivemos aqui na face da terra, não é diferente, meus irmãos. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos de nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Veja bem esta palavra. Confiança. É o que eu acabei de falar agorinha. Em Deus, a nossa confiança verdadeira. Em tudo o que precisamos, conte a Deus. Fale com Deus. O único confiável 100% para mim e para a sua vida é Jesus. É Deus. Não há outro. Sim, podemos tomar orientações das lideranças, como eu disse aqui. Sim. Mas, irmãos, ouça primeiramente e veja perante a palavra se ela está embasada na palavra, essa orientação. Se essa orientação vem de Deus. Tudo isso nós temos que fazer uma análise criterioso. E quem é essa pessoa, se ela tem vida condizente com a palavra para te orientar? Vejamos dessa forma, analisamos dessa forma. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, na parte A. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas, irmãos, você diz, você está falando sobre orientação, e o que tem a ver a sabedoria com orientação? Tudo a ver. O homem sábio toma conselhos de pessoas, de conselheiros que seguem a palavra de Deus. Esta sabedoria daquela pessoa também que vai te orientar, ela é importante. Você jamais vai tomar orientação do neófito, daquele recém-chegado na presença de Deus, daquele que recém começou a andar com Deus. Você vai procurar aquele mais experiente. Você vai ver que a palavra de Deus nos mostra que todos os reis, todos os profetas, todos que iniciaram na caminhada com Deus, eles tomaram conselho com aqueles experientes, com aqueles que conheciam a vida, com aqueles que conheciam os atalhos da vida, como você possa entender nesta noite. Aqueles que conheciam verdadeiramente Deus. Ou você acha que você começou a caminhar com Deus hoje e você já conhece Deus em seu todo? Oséias diz, na sua palavra, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. E será que nós conhecemos a Deus com o primeiro dia na sua presença? Não, irmãos, de maneira nenhuma. Portanto, tome conselho, principalmente com aqueles conselheiros que já têm vasta experiência na presença de Deus. Eu tenho certeza que você vai bradar vitória nesses conselhos. Vai dar tudo certo para você. Olha a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, na parte B. Eu darei a vós um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como vós. Esta palavra estava falando com quem? Com o rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu naquela época, o rei mais sábio, filho do rei Davi. Nós conhecemos e sabemos da sabedoria que Deus deu a Salomão. A sabedoria é importante na vida do cristão. Essa sabedoria vai
lhe mostrar com quem você vai tomar orientação. E se essa orientação é verdadeira ou não. Porque, irmãos, nós estamos repletos de versículos e capítulos na Bíblia Sagrada, de textos, mostrando os últimos tempos, que viriam aqueles falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, falsos que enganariam, se possível, até os escolhidos de Deus. E nós não estamos fora, não. Por isso que há essa palavra discernimento. Aqui em 1 Reis ele fala: eu darei a vós um coração sábio e capaz. De quê? De discernir. Se está certo ou não está certo o que essa pessoa disse a você. Se é esse caminho que você deve seguir. Se é por este lado que você deve ir. Observe quando nós estamos num caminho e nós nos encontramos numa encruzilhada, como dizem as pessoas. Esquerda, direita, para frente. E você diz: e agora? Eu não sei para onde eu vou. Se eu for para a esquerda, eu vou me perder. Se eu for para a direita, eu posso me perder. E se eu for em frente, eu posso me perder. Analisa assim na sua vida também, no seu dia a dia. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? E aí tem alguém que nos orienta, que nos mostra em que lado devemos ir. Mas esse lado tem que estar, falo da palavra, falo daquilo que a pessoa te orientou. Tem que estar pautada nas Escrituras Sagradas, naquilo que nosso Deus nos ensinou. A importância do cristão conhecer a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra no seu coração. E é quando chegar neste momento, Deus vai te mostrar. Mas como Deus vai mostrar? Através do Espírito Santo de Deus, que mora em você. Ele vai dizer para você se aquela pessoa está te indicando o caminho certo ou o caminho errado. Se aquela pessoa está te falando e aquilo é verdadeiro e é bom para você. Não vai te atrapalhar a sua vida material e espiritual. Irmãos, em primeiro lugar vamos buscar o reino de Deus e demais as coisas serão nos acrescentadas. Palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo de número 5. Assim diz Deus, ou algumas Bíblias, Jeová: maldito o homem que confia em meros humanos, que conta com a força dos homens e cujo coração afasta de Deus, de Jeová. Olha só, meus irmãos, o profeta Jeremias está escrevendo desta forma para os nossos irmãos israelitas que estavam passando momentos difíceis. Eles estavam confiando nas pessoas lá naquele momento. Ele escreveu dessa forma: maldito o homem que confia em outro homem. A palavra do Senhor nos diz que não podemos confiar em homens. Mas me explica essa palavra, você quer dizer assim nesta noite, você está pensando desta forma. Este versículo nos mostra que a primeira confiança que temos, em primeiro lugar, a nossa confiança é em Deus. Ele vai mostrar se este homem está falando a verdade para você. Se este homem está indicando o caminho certo para você. Não podemos confiar de primeira linha. De primeira, como dizem as pessoas. Não. Busque a Deus, Ele vai mostrar se aquela orientação, nós estamos falando sobre orientação, hein? Aquela pessoa te orientou, é verdadeiro ou é falso? Em Deus, Deus vai mostrar. O Espírito Santo de Deus vai bradar no seu coração. No seu coração Ele vai dizer para você se é certo ou errado. Discernimento, como nós vimos aqui nesta noite. É o que está mais faltando hoje para os cristãos. Temos que buscar o discernimento, e esse discernimento só vem de Deus para nós, através do Espírito Santo do Senhor. Discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Discernir o caminho a seguir, ao local onde você vai ali estar, até na comunidade em que você deve ficar, deve ali permanecer, o sim ou não, em tudo, irmão, em tudo.
O discernimento é importante. E a orientação da Bíblia Sagrada para nós, que é o próprio Deus nos orientando, nos mostrando. Porque a palavra de Deus é verdade. Será que muitas pessoas estão orientando na verdade? Ou será que muitas pessoas estão instruindo na mentira, no engano? Então nós temos que ter muito cuidado. Livro de Salmos, de número 48, no verso 14. Pois este Deus é o nosso Deus, para todo sempre. Ele nos guiará eternamente. Davi aqui estava mostrando que esse Deus que ele seguia, a qual orientava ele, a qual mostrava para ele, é o seu Deus, é o nosso Deus, e é para sempre, ele não muda e jamais mudará. O mesmo Deus que estava lá com Davi é o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. É esse Deus que guiará, que mostrará como devemos agir, como devemos seguir e de que forma devemos estar. Ele fala, guiará eternamente, porque o nosso Deus é eterno. Ele jamais morrerá. O seu filho, como homem, morreu e ressuscitou. Veja bem, Davi confiava no seu Deus. Ele sempre confirmava as palavras dos seus conselheiros com Deus, confirmando aquilo que os conselheiros disseram. O próprio Deus mandava-lhe uma mensagem. Aos profetas da mesma forma, aos homens de Deus elencados na Bíblia Sagrada também da mesma forma. E você, irmão, irmã, homem, mulher, filho de Deus, como muitas pessoas dizem, homem e mulher de Deus, que somos filhos dele, como vamos proceder? Como vamos analisar esta orientação? Conforme o nosso Deus nos orienta. Palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, Sábio Salomão, capítulo de número 11, versículo de número 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Salomão, escrevendo desta forma, ele queria dizer para nós que o conselho, ele tem que ter sabedoria. Você já viu pessoas que quando você pergunta, o que você acha que eu devo fazer? Porque estou passando assim, preciso disso assim, você diz o que está acontecendo. Ele diz, não, faça assim, assim, assim. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Preste bastante atenção quando você pedir orientação. Sábios conselhos. O homem sábio dá um conselho que você vai entender o que ele quer dizer e que você vai discernir se este conselho está sendo trazido para você, vem do próprio Deus e é um conselho manso. Como a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus é manso e humilde. E não te dá resposta muitas vezes na hora não, irmãos. Você já viu você chegar no seu líder e ele dizer assim, meu irmão, eu te escutei, fique tranquilo, eu vou falar com Deus e depois te falo. Por quê, irmãos? Aí entra a sabedoria de Deus com esse conselheiro. Muitos estão, não, faça assim, não, deixa isso, pode fazer assim. Não, irmãos, cuidado. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Sim, muitas vezes nós falamos para a pessoa, eu creio que você deve agir assim, mas irmão, não faça ainda. Amigo, não faça ainda. Vamos falar com Deus.
Vamos pedir orientação de Deus. E o que Deus nos fala? Vai lá falando com Deus que eu vou falando aqui. Este caso é muito complicado. Isso é diferente, irmãos. Há uma diferença. A palavra de Deus diz que há diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Irmão, tem pessoas aí, na verdade, que você pensa que ele serve, mas não, ele quer ser servido. E a palavra de Deus diz que nós somos ser servos. Jesus não nos chama de servo, mas nós temos que nos colocar na situação, como dizem alguns irmãos, em situação de servo, na condição de servo. Nós estamos servindo. Muitos não querem servir, só querem ser servido. E Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. E nós servimos a um Deus, e nós obedecemos a Ele e a sua palavra. Quando eu e você abrimos a Bíblia Sagrada e começamos a ler, nós estamos observando o próprio Deus falando conosco. Aí a importância de nós lermos, estudarmos, conhecermos a palavra do Senhor. Também no livro de Provérbios, a palavra, no capítulo de número 20, e versículo 18, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa orientação. Não era dessa forma, aqui lembrando, que Davi fazia? Toda vez que Davi saía e outros reis que serviam a Deus e eram filhos de Deus, eles jamais iriam para a guerra sem pedir orientação a Deus. Você lembra lá, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20? O que Josafá fez? Muitos irmãos, muitas pessoas lembram dessa passagem. Pregam a mensagem, ensinam dessa mensagem. Tinha uma grande multidão que viria contra ele, um grande exército. Ele tinha um exército tão pequeno, frágil, poucos guerreiros. Mas ele fez o quê? Foi pedir orientação a Deus, do que ele deveria agir, da forma como que ele deveria enfrentar aquela guerra. E ele saiu vitorioso, porque ele nem precisou guerrear, o seu povo nem precisou guerrear. A intervenção veio do próprio Deus. A orientação de Deus para ele era através do servo do Senhor que se levantando no meio da congregação, diz a palavra de Deus. Disse, Deus manda dizer, assim, 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 você não precisará guerrear. E foi mandando, foi falando a mensagem de Deus para ele, e ele, captando a mensagem de Deus, disse, vou chamar o meu povo, vamos aqui proclamar um jejum, vamos orar a Deus, vamos adorar a Deus. E assim eles fizeram, mas isso veio a orientação de Deus para ele. E se ele pegasse o seu povo, tão pequeno, e já entrasse na guerra, todos seriam dizimados. Portanto, ele foi vitorioso. Ele foi vitorioso como rei. Lembra também de Gedeão? Está lá no Antigo Testamento. Gedeão não sabia como enfrentar, ele era um menino. Ele vivia trabalhando com seu pai, ele estava embaixo dos carvalhais. E aí ele pediu orientação para quem? Para Deus. Ele foi falar com Deus em primeiro lugar. Deus orientou. E até disse para ele, não precisa de tanta gente. Foi diminuindo, não vamos aqui trazer a mensagem de Sansão, os fatos que aconteceu com ele, porque ele não foi pedir orientação para Deus. Gedeão sim. E aí Gedeão foi vitorioso, e Sansão foi derrotado. Em tudo na vida dele, ele não pedia orientação para Deus. E era um servo de Deus, hein? Mas Gedeão não. Ele pediu orientação a Deus. Deus orientou e ele fez da forma que Deus mandou ele fazer. Foi vitorioso. Com 300, venceram milhares. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós, nessa luta que vivemos diariamente,
é a grande orientação na nossa vida. Não há outra orientação na vida do cristão que seja tão eficaz como a palavra do Senhor, como a Bíblia Sagrada no nosso coração e nós colocando em prática aquilo que Deus nos orienta a fazer. Aí muitas vezes você diz, não, amanhã eu já vou fazer tal coisa. Cuidado, irmão. Muito cuidado. E todo ser humano é assim. É eu, é você, todos nós. Mas nós estamos aprendendo a cada dia com Deus. A cada momento com Deus, esperar a orientação do próprio Deus na nossa vida. Livro de Salmos, de número 25 e verso de número 9. Conduz os humildes na justiça e lhes orienta, o seu caminho. Eu ensino o seu caminho em outras traduções. Conduzir os humildes. Aí você diz, irmão, eu sou humilde. Irmão, não fala isso, não faça isso. Essa humildade é através de atos. Como estamos agindo. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Essa humildade os outros têm que ver em nós. E ensina o caminho. Essa orientação, que caminho devemos seguir, irmãos, vem do próprio Deus. Eu já falei aqui do caminho nesta noite. Então este caminho aqui que o salmista escreveu é para aqueles que buscam na justiça. E essa justiça é o próprio Deus. Deus é amor? É, mas Ele é justiça. E nós somos justos, diz a palavra de Deus. Então nós vamos buscar o ensinamento de Deus para a nossa vida, no nosso dia a dia. Livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a parte A. Todo mundo conhece isso aqui. Porque eu conheço os planos que tenho para vós. Sempre está sendo citado em vários locais, em várias pregações, em vários ensinos. O plano de Deus, só Ele conhece. E aí você quer fazer os seus planos, mas não quer a orientação de Deus, né? Eu faço o meu plano e eu vou seguir a esse. Cuidado. Você pode fazer o plano? Sim, pode. Mas de onde vem a orientação para você? A sua estratégia para esse plano? Tem que vir do próprio Deus. Livro de Isaías, capítulo 48, e versículo 17, na parte B. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te conduz pelo caminho que deves viver. Olha aqui, Isaías falando, profetizando para nós que o nosso Deus é Ele que nos conduz. Mas aí nós queremos andar a nosso bel prazer muitas vezes. O meu e o seu caminho de vida, por onde andarmos, o que fizermos, tem que ser conduzido por Deus. Senão nada dá certo. Senão nós vamos ser derrotados. Mas quando nós ouvimos o próprio Deus, ouvimos a sua voz, damos o devido valor legal à voz de Deus na nossa vida, nós caminhamos e vivemos. Mas aquele que não caminha nesse caminho que Deus está te mostrando, pode sim não ter vida. E quando eu falo vida, eu falo da vida espiritual e da vida material, que muitos já perderam. Portanto, a palavra de Deus é um bálsamo na nossa vida. Livro de Salmos, novamente, irmãos, para nós. 48, verso 14, parte B. Ele será o nosso guia até o fim. Quem que é o meu guia? Quem que é o teu guia na nossa vida? É Deus, é Jesus. Jesus é nosso guia por excelência. Jesus é aquele que nos guia onde devemos andar. Você está andando com Deus? Você está andando com Jesus? Nós estamos andando com Jesus? Sim, estamos no caminho certo. Estamos no caminho verdadeiro, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos agorinha sobre esta vida. Então, Ele é o nosso guia. Quando estamos numa mata perdido e nós temos uma bússola em nossa mão, ela nos guia por onde devemos andar e achar novamente o caminho. Assim é nosso Deus na nossa vida. Os militares sempre, quando fazem inserções nas matas,
provavelmente leva uma bússola. Quando você coloca ela, ela te direciona. Olha só, ela direciona você, aquele militar que está lá na mata, aonde ele vai, por que caminho percorrer e onde ele vai chegar, no caminho certo, no lugar certo, porque a direção da bússola lhe encaminhou corretamente. Assim é Deus para nós, na nossa vida material, né? Que a espiritual influencia e nós devemos entender desta forma. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não vos inquietais com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Irmãos, entregue tudo na mão do Senhor. Está com dificuldade, está com problema? Ore a Deus, fale com Deus, apresente a Deus a sua causa. Ele vai lhe orientar conforme agir. Ele vai mostrar um escape para você. Ele vai dizer como você deve ser ou agir naquele momento. Não fique preocupado. Entregue nas mãos de Deus, mediante que? A oração, as súplicas, que é mais que uma oração, é gemido, é choro, é lágrimas e ação de graças. E não se esqueça de agradecer a Deus, hein? Quando você dizer, graças ao nosso bom Deus, esta orientação que veio do próprio Deus para mim, eu fui vitorioso. Eu cheguei até lá. Eu cheguei até aqui, porque Deus me orientou. Irmãos e amigos, quantas pessoas foram destruídas na estrada da vida por não buscar orientação? Orientação de Deus. Ou até mesmo perderam suas grandes oportunidades. Algumas pessoas pediram orientação humana com pessoas erradas. Sofreram seu caminhar diário, derrotas. Antes de se decidir, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você nesta noite, fale com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos orienta por onde devemos andar e tomar as nossas decisões coerentes com o plano de Deus, pois Ele é o nosso sumo pastor, que nos lidera e deseja que sigamos o caminho verdadeiro. Portanto, nos deixa de pedir e seguir a orientação do Espírito Santo. Não deixe, irmão, de pedir a orientação do Espírito Santo na sua vida. Portanto, da mesma forma, eu quero deixar aqui para você esse ensino da palavra de Deus. O próprio Mestre nos ensinando. É Ele que nos orienta. Se oriente pela palavra. Se oriente através de conselhos de homens sábios. Não é qualquer um, não. Você ouviu o ensino da palavra desta noite. Ensino da palavra, não é meu. Esse ensino vem de Deus, para mim e para você. Vamos nos orientar através da palavra, porque a palavra não nos deixa confundido e ela nos dá força, nos dá graça, nos dá sabedoria para caminharmos diante de Deus. Desta forma, queremos aqui encerrar esta programação, agradecendo a Deus por esta palavra que Deus tem nos dado, tem colocado em nossos corações e no seu coração que está nos ouvindo nesta noite. Então, que esta palavra possa permear na sua vida, que você possa buscar orientação de Deus em primeiro lugar e conforme aprendemos aqui na palavra do nosso Deus. Vamos neste momento orar a Deus. Aqui tem um caderno de oração, né? Ligue aqui na rádio Voz Amiga, coloque o seu nome no caderno de oração, né? E nosso irmão vai elencar o seu nome e todos os programadores irão orar aqui. E Deus vai entrar com providência na sua vida. O que é que acontecer? O que é que está acontecendo? Não importa. Deus sabe.
Se é falta de orientação, Deus vai te orientar nesta noite. Deus vai te dar vitória nesta noite. Vamos unirmos em fé e vamos orar a Deus para que possamos sair vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Santo e soberano Pai, Deus de poder e glória, nesta noite, Senhor, nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida de cada um que esteve nos ouvindo, em seus lares, em seus familiares, nas orientações a qual a Tua Palavra nos colocou em nossos corações nesta noite. Estende as Suas mãos, Jesus, porque as Suas mãos é poderosa, aquelas mãos cravadas ali na cruz do Calvário, mãos ensanguentadas. Estende sobre as nossas vidas nesta noite, nos livrando de todo mal, todo perigo. Abençoa grandemente aqueles, meu Deus, que estiveram ouvindo esta programação, aqueles que também não puderam ouvir, aqueles que ouviram uma parte, meu Deus. Abençoa os seus lares, abençoa os pais, os filhos, dá união nos lares, dê a paz nos lares, dê o amor em cada coração, Senhor. Ó Deus de glória, Deus de mistérios, orienta o teu povo ao caminho verdadeiro a seguir. Nos orienta a cada dia em nossa vida, Senhor. Ó Deus de glória, Deus de mistérios, Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Estenda as suas mãos nesta noite, abençoando esta cidade, Senhor, os moradores dessa cidade. Abençoa nosso estado, a nação brasileira, as nossas autoridades constituídas que provém de Ti. Abençoa também, Jesus, todos os nomes elencados aqui neste caderno. Nós não sabemos, o Senhor sabe quais os motivos que pedir oração. Se for enfermidade, Senhor, Tu és médico dos médicos. Nesta noite, Senhor, toca as Suas mãos ensanguentadas, curando e libertando, Senhor. Ó Deus de glória, ó Deus eterno, abençoa o Teu filho, irmão João, a sua esposa, a sua filha, o seu lar, o seu trabalho. Abençoa nosso dia de manhã, Senhor. Abençoa aqueles, meu Deus, que estão fora dos seus caminhos, desviados da Tua palavra. Deus, dá-lhes oportunidade para ouvir a Tua palavra novamente, reconciliar contigo e voltar a caminhar com o Senhor. Deus, abençoa toda a liderança, Senhor, que provém de Ti. Deus amado e Deus de misericórdia, estende as Suas mãos, dando discernimento a Teu povo, Senhor, para discernir o que é certo, o que é errado, o que é ruim, o que é bom. Oh, Mestre dos mestres, nos ensina cada dia ao caminho verdadeiro, Senhor. Oh Deus de misericórdia, tem misericórdia desta nação, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Oh, meu Senhor amado, oh Deus Todo-Poderoso, estende as Suas mãos neste momento, Jesus. Vai libertando almas cansadas e oprimidas. Oh Deus, abençoa aqueles que estão em seu trabalho nesta noite, aqueles que estão em viagem. Meu Deus, livre de todo mal, todo perigo. Oh, meu Senhor amado, oh Pai querido, estende as Suas mãos nessa noite, abençoando grandemente, Jesus querido, aqueles que estiveram, meu Deus amado, com a Tua palavra gravada em seus corações. Oh Senhor, nos aviva na Tua presença, abençoando, Senhor amado, a cada família. Eu Te peço mais uma vez nessa noite, Senhor, dando graça, força e sabedoria na Tua presença. Fica conosco, Jesus, tomando o primeiro lugar, no nome do Senhor. É que nós Te rogamos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.